Quantitativamente, né, a hipertensão é o mais importante fator de risco modificável para a doença cardiovascular, sendo mais comum que tabagismo e diabetes. Convidamos aí hoje o nosso cardiologista, Dr. Talmo Félix, né? Ele vai explicar um pouquinho quais são as doenças que podem causar, ser a causa, né, da pressão alta, né? E você pode estar participando junto conosco através do nosso WhatsApp, tá? Esse WhatsApp que está aparecendo aí, que é o 981457570. Se você tiver alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade, tá bom? Vai começar nosso bate-papo aqui com o doutor, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Olá. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a pressão alta, o que é essa hipertensão. Explica um pouquinho para que a gente possa dar continuidade nas próximas perguntas. Muito bem. Tentando falar de uma forma bem objetiva, a hipertensão nada mais é que um desbalanço na qual o coração, como bomba, ele funciona como uma força motriz, só que ele encontra uma resistência. Essa resistência impressa seja pela periferia ou seja pelos órgãos centrais, mas que todos eles funcionam como tubulações. Então, a partir do momento que o coração ele encontra uma resistência, é necessário que se aumente a pressão para que essa resistência seja vencida e os órgãos recebam sangue da forma adequada. Então, qualquer desbalanço nesse mecanismo gera pressão alta. A partir de quanto já se considera a pressão alta? As diretrizes elas são um pouquinho divergentes, mas sendo bem conservador, acima de 14/8. 14/8 já se considera a pressão alta. Eu posso falar por mim, Pressão por normal, exemplo, mais ou menos a minha pressão normalmente é 11/6. Certo. Então qualquer 12/8, qualquer 13/8 eu já estou com dor de cabeça. Então não tem como você enquadrar, por exemplo, e por isso que eu falei que as diretrizes às vezes divergem, porque algumas já falam, por exemplo, que 12/8 é o ideal. E 13/9 já seria o que a gente chama de hipertensão grau 1 ou pré-hipertensão. Então, nesse caso aí, considerar um valor entre 12 e 14/8 não é exagero. O que é que a gente sente? É mais dor de cabeça? Sente o que tanto? Olha, náuseas. Tem gente que fala assim, eu tô com náusea, com vontade de vomitar, tô com muita dor de cabeça, com enxaqueca. Quando sente é a melhor situação, porque na maior parte das vezes a hipertensão ela é silenciosa. Então eu sempre digo, quando um paciente chega para mim com 15/10 e diz, tô morrendo de dor de cabeça, eu coloco a mão pro céu e dê graças a Deus. Porque tem muito paciente que chega em 24, chega em 25 e não sente nada. E às vezes quando vem sentir, já é numa circunstância, aquela famosa 80, né? Eu tive um paciente, por exemplo, que ele teve um AVC ou um pré-AVC ali, um acidente isquêmico transitório em cima da moto. E ele só percebeu porque ele começou a se sentir muito tonto e aí ele parou. E quando parou, ele tirou o capacete para respirar um pouco e encontrou um conhecido. E esse conhecido disse, rapaz, o lado do teu rosto tá meio caído, tá estranho. E aí ele não conseguiu mais articular palavras, e aí realmente era porque era um pique hipertensivo. Misericórdia. Vamos soltar o áudio, que é justamente sobre isso. Vai, solta aí. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. A pessoa, quando tem muita raiva, quase todo dia, pode ter pressão alta, a pressão pode ficar alta por causa disso, de tanta raiva que a pessoa tem. Gostaria de saber se isso acontece. Obrigada. É uma pergunta bem razoável, porque é como eu falei, qualquer mecanismo que tenha o potencial de afetar a bomba, ele vai sim afetar a pressão. Então raiva, estresse, fadiga, tudo isso aí tem o potencial de fazer com que o coração tenha uma resposta que a gente chama de adrenérgica maior, então ele aumenta a adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, isso aí tem o potencial de subir a pressão sim. Então, sempre que um paciente chega para mim no consultório, eu até brinco, que é uma pergunta padrão minha. Ele diz, eu tô com pressão alta, eu digo, diga logo quem ele fez uma raiva pra gente dar um cacete. Verdade. É mesmo, viu? Oxi, qualquer coisinha a pessoa sobe um pouquinho a pressão, né? Ou você tá agitada, se você estiver agitada ou estressado, qualquer coisa assim, realmente a pressão... Oxi, teve um dia que eu fui no cardiologista, minha pressão super baixa. Super baixa não, normal, 11/8, esse negócio assim. Aí cheguei lá, tava quase 13, né? Ele já queria passar um remédio para tomar de pressão e eu fui doida, eu ainda comprei o remédio. Eu disse, cheguei em casa e disse, eu mesmo vou tomar esse remédio não. Voltei no outro dia na farmácia e disse, olha, troca aí por qualquer outra coisa, eu não quero tomar isso não. Não tomei porque até então foi só naquele momento. Então eu não estava com pressão alta, eu não tenho pressão alta. Por que me passou isso? Aí fiquei com aquilo na cabeça. Se eu tomar, vou ficar dependente desse remédio para sempre, né, doutor? É complicado. Então quem tem pressão alta, quem é hipertenso, tem que tomar todos os dias
um remédio. Tem até um remédio aqui que eu vou olhar aqui já já, o nome eu acho que é losartana, né? Que estão dizendo que está dando problema. É verdade? Na verdade, tipo de problemas não é ele o pode remédio causar? em si, é o fabricante, é a Sanofi Isso. Medley. Nada contra a empresa em si, as outras medicações dele estão todas ok. A questão foi que esse lote específico de losartana, ele veio com algumas substâncias que podem causar câncer. Isso, Não necessariamente eles causam câncer, mas como tem o potencial, eles têm que registrar justamente porque pode ser prejudicial a longo prazo. E como a maioria dos pacientes usa diariamente, às vezes 2 vezes por dia, então eles preferiram pecar por excesso e recolher os lotes. E agora vão ter que trocar as medicações, as pessoas que Sim. tomavam? No caso, eles vão precisar passar por todo um processo de limpeza das impurezas, porque foram impurezas, na verdade, e aí eles vão passar por todo um processo de limpeza e tal, para poder reestruturar a marca e voltar a fornecer a substância. Vamos lá, o que é que causa, quais são as doenças que causam que a hipertensão pode causar? Pronto, vamos lá. Primeiro a gente precisa traçar uma linha, que na maior parte das vezes os pacientes confundem se a pessoa é hipertensa ou se ela está hipertensa. Porque assim, a hipertensão ela é um estado que se dá a longo prazo, né? Isso principalmente falando em hipertensão essencial, que é a hipertensão crônica, né? Às vezes acontece do paciente, por exemplo, numa situação de raiva, subir a pressão e se assustar, achar que é hipertenso e precisar, eu vou precisar tomar remédio pro resto da minha vida. Não, eu vou colocar a minha situação, por exemplo. 4 anos atrás, eu naquela... muito estresse, muita fadiga, sem dormir direito, ganhei peso, estava com 30 quilos a mais. Então, assim, o meu corpo se sentiu agredido ao ponto de subir minha pressão. E eu cheguei a ter medidas de 17/12, 18/12. Meu Deus, que ironia. Eu, cardiologista formado, hipertenso. O que é que eu vou falar para os meus pacientes? Então aí eu fui atrás das causas base. E aí acabei percebendo que, por exemplo, meu corpo tinha deficiências metabólicas, né? tipo vitamina D. Eu tinha 16 de vitamina D. Então a gente sabe que uma causa isolada de aumento de hipertensão em jovens é justamente a falta da vitamina D. Minha alimentação era uma alimentação totalmente desregrada. Às vezes eu saía do trabalho e como um mecanismo de recompensa eu ia lá e fazia o quê? Coca-Cola e chocolate. Lanchinho, né? Então assim, tudo que a gente faz, eventualmente o corpo da gente vai refletir. E a gente precisa traçar essa linha. Justamente por isso que eu falei para você, hoje eu não sou hipertenso. Eu estava hipertenso na época porque a circunstância demandava do meu corpo um aumento de frequência cardíaca, uma bomba, como às vezes eu brinco até com os pacientes. Digo, rapaz, tu tá com uma carga de F4000 e quer levar com um motor de Uno, quer fazer o quê? Complica, né? Entendeu? Então realmente difícil. a coisa fica bem feia. Para baixar a pressão, de repente a pressão aumentou. O que é que essa pessoa pode fazer na hora para baixar? O que é que ela come, o que é que ela toma, o que é que ela faz? Vamos sair do primeiro erro. Muita gente fala assim, pega água para ele. Não. Na verdade, quanto mais água a gente coloca para dentro, maior é o volume, maior a carga que o coração vai ter para arcar. Então a gente não pode aumentar o volume. O ideal é fazer com que aquela pessoa urine. Então, na maior parte das vezes, nunca você vai escutar de médico nenhum para você se automedicar, até porque é perigoso, a pressão pode cair de uma vez. Tem muita gente que fala para colocar logo um comprimido embaixo da língua, o que também é um erro, porque em casa, se essa pressão cair rápido demais, dificilmente você vai ter formas de fazer com que essa pressão suba novamente. Certo. Até porque a primeira medida que acontece quando a pessoa cai a pressão rápido demais é ficar nauseada. Então ela não vai querer colocar água para dentro, que é a única coisa que pode subir a pressão. Aí qual é o erro? Caiu a pressão rápido demais, a pessoa vai lá e coloca sal na língua, pronto. Aquele sal, ele não vai subir a pressão na hora, ele vai subir a pressão 1 dia, 2 dias para frente. Aí a pessoa chega para você no consultório, pressão 19/12, por quê? Porque comeu sal 2 dias antes para poder sanar uma hipotensão causada por um remédio que ela mesma tomou. Então assim, geralmente a gente pede para o paciente, primeiro, eliminar a causa de estresse, o que fez com que subisse, deitar no escuro, tentar se acalmar, medidas naturais, tipo pequenas quantidades de chá calmante, e quando eu falo pequenas, é pequenas mesmo, copinho. Se já tomar alguma medicação, repetir a dose dessa medicação ou então procurar o serviço de urgência para controle. Geralmente dá dor de cabeça, geralmente, né? Pode tomar uma dipirona, um negócio, para poder dar uma melhorada? Sódio, né? Na dipirona sódica. Então, geralmente, quando o paciente fala, tô com dor de cabeça por conta da pressão, eu falo para tomar paracetamol, dos males o menor. E aí tem muita gente que diz, mas por que eu tomo dipirona e minha pressão baixa? É porque justamente a sua causa hipertensiva não é uma causa definitiva, é uma causa aguda, entendeu? Então, aquela causa ela não vai ser afetada pela quantidade de sódio no sangue. Certo.
Então tem que ser muito sensato na hora de se medicar. Eu acho que tem gente que fala assim, quando eu vomito, coloco pra fora, dá uma aliviada, uma melhorada. Por quê? Né? Diminui o volume, desidratou, né? Exato. Então, na maior parte das vezes, ajuda mesmo. Ajuda bastante, né? Vamos lá, vamos para os áudios. Solta o primeiro áudio. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Aqui é Gorete. Eu gostaria de saber, quando a gente tem vamos dizer, eu sinto uma tristeza, choro, eu fico com a dormência no meu rosto e começa a inchar, só a parte do rosto, meus olhos incham. Isso pode ocorrer um risco de AVC? Vamos lá, não como causa isolada, né? Obviamente a tristeza, como uma emoção forte, ela tem o potencial de fazer o coração estressar. E o fato dela inchar o rosto mostra que ela tem algum nível de dificuldade de passagem desse sangue, justamente na ida e na volta, porque ele vai com muita turbulência, mas na hora de voltar ele está encontrando uma determinada resistência. Isso aí também é mediado pela bomba. E aí o que é que acontece? Ocasiona aquela retenção líquida no rosto, né? Então o rosto tende a ficar muito inchado. Essa dormência também já é um significado de que tem realmente um mecanismo de muita força batendo em alguma parte nervosa lá dentro da cabeça. E na maior parte das vezes, quando tem sim aumentos de pressão, um dos primeiros sinais são os neurológicos, dor de cabeça, dormência. Então ela tem que ficar bem atenta para isso aí. Tenta, né? Isso aí. Olha aí, vamos para cá agora pro telão. Solta a pergunta. Bom dia, eu desde que tomei a vacina contra a Covid que estou com a pressão alta, só que ela é silenciosa. Tem gente que diz que quando tomou a vacina, tá dando assim, teve uma pessoa, uma amiga, que ela disse que teve o quê? Ela disse que teve, ai meu Deus, como é que é o nome? Taquicardia? Não, é outro nome mais complicado aí, que ela teve, mais ou menos parecido aí. E ela teve que ficar uns 20 dias internada. Uma das, sei lá, das consequências pouco estudadas da vacina, justamente porque a gente não teve tempo, né, de ver efeitos a longo prazo, mas sim, são algumas cardiopatias agudas. Isso, cardiopatia. E algumas delas, elas são realmente agudas mesmo. O paciente toma a vacina, desenvolve a reação inflamatória normal, até porque tem muita gente que tem efeito colateral logo de cara, 2, 3 dias, né? Mas aí algumas pessoas têm uma predisposição a ter uma cardiopatia e aí acontece de sim, a vacina servir como um mediador inflamatório. No caso dessa pessoa, a pressão dela foi justamente porque a vacina mediou uma reação inflamatória e a primeira resposta à inflamação dentro do corpo é aumento de pressão. Não só para inflamação, mas dor, estresse. Uma pessoa que teve isso, ela não pode mais tomar então a vacina, né? Não, na verdade deve, porque se você for parar para pensar já teve a cardiopatia. Não, então, você tem que parar para pensar no ônus e no bônus. Certo. É aquela história, né? Você não vacinar para não mediar uma reação que você já teve, não, na verdade você tem que procurar o controle do primeiro fator que fez essa pressão subir, porque você tinha uma predisposição. É como eu falei, no meu caso, por exemplo, era a vitamina D. Hoje a minha vitamina D está em 120 e minha pressão está normalizada. Pode ser que essa pessoa esteja faltando alguma repente está com colesterol alto, um triglicerídeo elevado. Então são outros fatores que estão fazendo a pressão dela subir, mas que quando juntou na bolinha de neve da vacina, hipertensão. Vamos lá, tem mais áudio, né? Solta mais um áudio, Jana. Tem muitos áudios. Bom dia, meu nome é Patrícia, eu sou de Alhambra. E todos os dias eu tenho muita raiva e muito frequente eu tenho muita dor de cabeça, me dá agonia, minha cabeça roda. Isso pode ser que eu tenha pressão alta? Tá vendo aí Provavelmente pode ser que sim, né? Tá Ou vendo aumentou aí? por conta da raiva. Tá vendo aí que é recorrente. Saber, né? Foram 3 áudios e os 3 áudios falaram em raiva, falaram em estresse, falaram em Tá tristeza. todo mundo estressado, né, minha gente? Então assim, a gente sabe que hoje a ansiedade, ela isoladamente também é um fator de aumento de pressão. Então, não existe hoje quem não tenha uma preocupação. Acho que até quem não tem preocupação dá um jeito de ter preocupação. Então, o ideal mesmo, quando se tem esse termômetro, que no caso é a dor de cabeça que ela tem, ela já se afastar do fator que está causando o estresse, que está causando a raiva e procurar formas de sanar. Mas na maior parte das vezes o paciente diz assim, mas é meu marido, mas é minha esposa, mas são meus filhos. Então são às vezes fatores de risco que não são tão controláveis. Mas eu acho que tudo se resolve numa boa conversa, às vezes colocar... Pronto, eu gosto quando o filho vai com a mãe e a mãe diz que a culpa é do filho, porque aí eu digo, você precisa facilitar a coisa, porque senão você vai perder sua mãe.
Pois é. Eita, boa ideia. Quando meus meninos me fizerem raiva, eu digo, ai, eu tô com dor de cabeça. Ai. Pronto, eu vou fazer um teatro lá em casa, vai ser ótimo. Mas olha, tem mais uma, né? Solta aqui, vai. Bora lá. Bom dia. Ei, tomo losartana e agora tenho que suspender esse laboratório, né? Bom, no caso, losartana da Neoquímica. Não, Neoquímica tá tranquilo, pode. É Foi só da Sanofi Medley. Foi só da outra, né? Isso. Como é? Sanofi Medley. Sanofi Medley, foi. É isso mesmo, é o que tá aqui na minha caixinha. Tem mais algum aqui? É áudio? Então solta o áudio, vai. Bom dia, doutor. Obesidade também leva a pressão alta, porque eu era uma pessoa obesa, já vinha com a pressão alta. Depois que eu comecei a fazer exercício, a dieta, comecei a diminuir primeiro o sal, cortei o sal, cortei refrigerante, cortei salgadinho, essas coisas que levam a pressão alta, né? Porque a gente acha que é doce, mas não contém sal, como falou o médico aí, mas contém sal. E é onde está o vilão escondido, são aí, né? Nesses biscoitinhos recheados, nesses refrigerantes, a gente acha que é doce, não tem sal, mas onde está o vilão, né, doutor? Ela acabou de falar tudo, né? Justamente, quando a gente elimina aquele fator que está fazendo com que o coração trabalhe mais, então, na maior parte das vezes o paciente chega com sobrepeso, né? Então o coração ele não estava adaptado, ele não estava preparado para aquilo ali. Ele precisou trabalhar debaixo daquela circunstância e para conseguir atingir a demanda, ele precisou aumentar o serviço. Então, obesidade sim é um fator de risco isolado, tabagismo é um fator de risco isolado, alimentação errada é um fator de risco isolado. Então, assim, tudo isso na maior parte das vezes vem junto. E aí, o que é que acontece? O corpo vai subir a pressão, sim. E ainda bem que ela caiu, na real, há um tempo, e aí começou a fazer, e eu sempre digo, por exemplo, a própria atividade física em si, como um mediador de hipotensão, é necessário, justamente porque quando você faz atividade física, você mostra para o coração que aquele trabalho que ele está tendo não está sendo em vão. Então, quando você faz atividade física, você já ajuda vasodilatando as extremidades, entendeu? Você já ajuda fazendo com que a própria força do coração seja recrutada da forma correta, porque é diferente, por exemplo, você está sentadinho aqui, acontecer alguma coisa e você precisar sair correndo. Porque se você está em repouso total e seu coração não tem preparo nenhum, ele só vai ser bombardeado e você vai ter aquele choque. Se você já tem um preparo, na hora que vier qualquer tipo de susto, qualquer tipo de necessidade, o coração vai dizer, opa, eu já sei como é que eu reajo para esse tipo de situação. Então, aquela descarga adrenérgica não vai ter o potencial tão grande de aumentar o trabalho do coração ao ponto de ser danoso. Muito bem. Coração muito acelerado, só pra gente finalizar. Quando tá muito acelerado. Tem vezes que o coração começa a acelerar de repente, assim, sem nada. É o quê? Vamos lá, é justamente a descarga de adrenalina. O coração ele tem receptores, né? Então tudo que a gente pensa de forma autônoma ou não autônoma, né? No caso, o corpo ele tem a capacidade de reagir. E sempre que você parar é difícil, mesmo no sono, a gente conseguir controlar pensamentos, né? E principalmente dormindo, a gente sonha e tudo, às vezes está com aquela preocupação. Então o pobre do coração ele é o primeiro músculo que responde a qualquer coisa. Até dormindo a pessoa sente. Eu já senti isso faz muito tempo. Aí eu queria até saber porque eu já senti de noite dormindo. Como é que pode? Acordei assim. E justamente o coração ele é o primeiro modulador da ansiedade. Se você tem qualquer tipo de preocupação, se você está estressado, se você está preocupado, eu sempre digo, ó, você precisa começar a direcionar os pensamentos, porque a cabeça muito cheia, ela faz com que realmente o pobre do coração sofra até... Coitado do coração, né? Sofre mesmo. Exato. Doutor, muito obrigada por sua participação. Eu queria ficar mais tempo, porque tem muitas perguntas ainda, mas a gente ainda tem outro convidado. Agradeço demais aqui a sua participação e também as informações. Obrigada. Por nada. Tá aí, vamos...